Bom dia. Continuando aqui na parte 2, capítulo 6 da vida espírita, né? Fazer a nossa conexão com a espiritualidade para continuar nosso estudo, ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom dia Espírito presente aqui, nos auxiliando nesses estudos, fazendo a proteção desse estudo, desse lar. Agradecemos a presença desses nossos irmãos desencarnados que são trazidos aqui para conosco estudar. Agradecido a toda a espiritualidade que se faz presente aqui. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos continuar aqui, né? Aqueles estudos sobre as sensações, né? E as percepções que o espírito tem através do perispírito, né? Então vamos lá. Mas dissear, desde que pelo perispírito, é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmite ao espírito. Sendo o espírito puro e inacessível a umas, deve ser igualmente às outras, né? Então, ele aqui já está falando sobre o espírito puro, né? Que ele já não possui mais o perispírito, então ele não tem essas sensações ruins, né? De dor, de frio, de calor, né? Essas sensações que aquele espírito que ainda não é evoluído, quando passa para outro lado, continua sentindo, né? E como nós também estamos aqui desse lado, sentimos também fortes emoções, né? Por isso que lá, né, quando eu for estudar apometria com vocês, eu vou explicar um pouco sobre os corpos, né? Por que nós sentimos certas coisas, por que acontecem certas coisas na nossa vida, ok? Mas por enquanto nós estamos estudando o livro dos espíritos. Então, só o perispírito que nos transmite as sensações, tanto para o corpo como para o espírito. Aquele espírito que já se tornou puro, que não possui mais o perispírito, eles não experimentam esse tipo de sensação de dor, raiva, ódio, né, frio, calor. Eles não experimentam mais, porque eles se tornaram puros, eles se libertaram do perispírito. E essa é a nossa missão, a nossa função, evoluir para se libertar desse perispírito e, consequentemente, dessas emoções que não nos trazem nada de bons. Então vamos lá. Assim é de fato com relação a que provém unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhe causa. Entretanto, eles experimentam sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideias algumas podemos formar. Porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Então, meu irmão, olha só, eles não sentem esses perfumes que nós sentimos das nossas flores, esses sons. Para ele, essas músicas ofendem até o sentido dele, né, o eu dele, né? Porque essas músicas são para nós até belas, né? Mas para ele são muito abaixo do que é a beleza da música, né, celestial. A música celestial, o som celestial, o perfume celestial é totalmente diferente. Por isso que esse espírito não sente nada, eles podem ir naquele espírito que está com aquele corpo putrefato, fedendo, horrível, e aquele espírito ainda está ali, agarrado àquele corpo. Mas como eles não têm essas sensações desse cheiro, desse odor, que nós sentimos que é insuportável, eles vão lá e conseguem resgatar aquele espírito perto daquele corpo, né, que está apodrecendo, que está fedido. Ele consegue abraçar aquele mendigo, né, que está ali sem banho, sem nada, porque eles não sentem esse cheiro que nós sentimos, né? É como se ele fosse, como se ele estivesse com algo na narina. Nós não, nós para chegar perto de um espírito desse, né, passaríamos até mal, porque o cheiro muito forte de podridão, o nosso organismo, para quem não está acostumado, né, a gente vomita, passa mal, dá dor de cabeça, tonteira. Eles não, eles são tranquilos. Por isso eles têm uma equipe que faz resgate, eles vão na podridão humana e conseguem resgatar,
consegue tirar quem está lá naquela lama, naquele lodo, naquela podridão, aquele espírito que ainda está agarrado ainda naquele corpo dentro do caixão, né? Aquele espírito que de alguma forma mataram e desovaram numa mata, que está lá perdido, eles conseguem chegar até lá. Então vamos continuar. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Que essas faculdades são atributo do ser todo, e não como um homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modos ele as tem? Ignoramos os próprios espíritos, nada nos pode informar sobre isso, por inadequada nossa linguagem a exprimir ideias que possuímos precisamente como é. Por falta de termos próprios a dos selvagens para traduzir as nossas ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Então, irmão, nós como homem precisamos do órgão. Precisamos dos olhos para ter visão, precisamos do nariz para ter olfato, o ouvido para ter audição, né? A laringe, a boca para ter o som, né? Eles não, esses espíritos, a ciência não explica o motivo, mas o espiritismo aqui já está dando o quê? Um sinal de como é feito isso, através do perispírito. Porque o espírito, quando está lá do outro lado, principalmente quando está evoluído, ele não tem mais um órgão que fala para sentir o cheiro, para sentir, né, no caso o olfato, para sentir o paladar. Ele não tem mais esses atributos que espírito ainda que não estão evoluídos e nós humanos precisamos, né? Por isso que muitas vezes ele, pela evolução, pela rapidez, tem casas espíritas aí que fazem trabalho, que ele vai lá na casa e vê o que acontece na casa da pessoa quando está uma consulta mediúnica, principalmente na Umbanda. Ele vai lá e fala: a sua casa está assim, a sua casa está assado, tem espírito lá dentro, tem isso, tem aquilo, porque eles conseguem com a velocidade ir até a sua casa e ver. Então temos pessoas aqui com os órgãos propícios a fazer isso, né? Então vamos ler mais um pouquinho aqui. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos ao espírito muito elevado, cuja votória etéreo não encontra analogia neste mundo. O outro tanto não acontece com dois perispíritos mais densos, os quais percebem os nossos sonhos e odores, não porém apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhe sucedia quando vivos. Pode-se dizer que nele as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e eles chegam assim ao sensório comune, que é o próprio espírito. Embora de modo diverso, talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto não compreendem sem auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos ao fato de que esta penetração é tanto mais fácil quanto mais dematerializado está o espírito. Pelo que concerne a vista, essa para o espírito independe da luz qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma. Para que a obscuridade não existe, é contudo mais extensa, mais penetrante, nas mais purificadas. A alma, o perispírito, tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo na vida extracorpórea. Se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Aurido do meio ambiente, este invólucro varia de acordo com a natureza do mundo. Ao passar de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Quando vem visitar no mais elevado, se reveste perispírito terrestre, então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Então, meu irmão, o que acontece, né? Os espíritos, como eu estava explicando, os inferiores ainda não sentem.
E os espíritos mais elevados, para estar aqui conosco, eles têm que se revestir de um perispírito para estar aqui, né? Porque, digamos assim, o Jesus, quando veio na gente, ele tem que ter uma preparação. Ele não veio assim, né? Então, meu irmão, é como se você fosse mergulhar. Você for no fundo do mar. Você vai no fundo do mar, você pode entrar com esse corpo, sim, mas você vai só até uma certa distância, ficar só rapidinho dentro do mar. Agora, quando você se bota uma roupa especial, você consegue ficar mais tempo no fundo do mar, né? Então vamos lá, gente, vamos agradecer a participação aqui, né? Agradecer a participação dessa espiritualidade que estão nos auxiliando aqui, nos ajudando e nos trazendo essas informações, né? E através dessa live abrindo a mente de muitas pessoas que ainda tinham dúvida por que os espíritos ainda lá do outro lado sentiam dor, emoções, frio, raiva e ódio. Então saiba, é através do perispírito. Quando você se desfaz desse perispírito, você está se livrando das nossas emoções, ok? Vamos lá. Obrigado, bom espírito presente aqui. Muito obrigado a esses irmãos que são trazidos para que conosco possam aprender e que eles consigam sair dessa vibração de ódio, de raiva, de tristeza, de amargura, angústia, depressão. Que esse espírito reconheça que eles precisam se libertar desses sentimentos, dessas percepções, dessas sensações, aceitando principalmente a ajuda desses irmãos caravaneiros que aqui estão, resgatando eles, ajudando aqueles que querem se libertar. Acompanhem esses irmãos, vão com ele. E obrigado por essa permissão a vocês de estar aqui ajudando e trabalhando. E sendo assim, dá um termo no nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.